aqui. Assim, acho que assim tá bom, não precisa deixar muito escuro, não. Eu fiz meu doutorado aqui na Anhembi Morumbi e tive orientação da professora Ana May Barbosa. Gosto muito de falar isso porque a professora Ana May, ela trabalha, né, com estudo envolvendo educação e artes aqui no Brasil há muitos anos, tem uma representatividade internacional e eu pude aprender bastante com ela, né, porque eu estou vendo que vocês vão ver que no meu tema, né, o que estou fazendo aqui eu hoje, estava conversando com a Mites, com o Sérgio, falei, gente, né, mas em verdade, meu percurso acho que eu apertei errado. Esse aqui, né, da direita? Tá, apertei errado mesmo. Esse é meu percurso de estudo, mas talvez tenha uma coisa diferente para falar sobre mim, né? Não sei se vocês sabem, quem está chegando aqui, né? Essa cidade, ela teve uma missa quando ela foi fundada, no dia 25 de janeiro. Então, a gente celebra o aniversário da cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro de todo ano. E vocês viram o tamanho da cidade, né? Vocês viram que, né, se espalhou para tudo quanto é lado. Cresceu desordenadamente, né? Toda essa confusão, todo esse jeito. Eu faço aniversário 25 de janeiro. Talvez isso explique muito mais de mim do que eu ficar contando uma história. Você acabou de fazer uma analogia? Então, acho que isso explica, né, porque esse percurso não é tão, né, cronológico, ele é cronológico, mas não é, né? Por que eu comecei na engenharia e vim parar no design? Talvez a explicação do 25 de janeiro, né? Talvez seja por aí. Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa curiosa e fui atrás de aprender e ver coisas diferentes, né, que iam me atraindo. E ter encontrado o pessoal aqui no programa realmente ajudou bastante. Meu mestrado em educação, ele era chamado multidisciplinar, era educação, artes e cultura. Então, a partir dessa aproximação, né, eu estava começando minha carreira como professora universitária e eu entendia que eu tinha que melhorar justamente a questão desse meu conhecimento sobre a prática do ensino. Ela é muito particular. Como eu vinha de mercado de trabalho, empresa, eu entendia que isso ia ser relevante para o meu desenvolvimento a partir dali. E, óbvio, né, como não tem a gente se encantar, né, com a questão da arte, da cultura, de entender melhor tudo isso dentro da sociedade e até para rever a minha própria compreensão sobre ambiente empresarial, né? Então, isso ajudou bastante. E foi a partir daí que no doutorado eu tive a grata surpresa da professora Ana May Barbosa, falou, tá bom, eu vou com você. Eu não entendo nada de gestão, você não entende nada das artes, e vamos caminhar juntas. Eu falei, então tá bom, né? Ela aceitou, eu aceitei, a gente seguiu a partir daqui. O que acontece então? Nesse contexto, tentar perceber de que maneira que o design, o ensino de gestão dentro de cursos de design no Brasil podem ajudar esse estudante em formação, principalmente na graduação, né? A gente sabe que tem um mercado de trabalho aí para absorver esses estudantes e eles têm interesse nessa colocação. É uma realidade do nosso país, a gente tem diferença socioeconômica muito grande. Então, o estudante universitário é uma possibilidade dele de ascensão profissional, de melhorar a vida, né, de ter um retorno financeiro e uma vida mais confortável, mais segura. Então, o que a gente percebe daqui? Passa a ser relevante colocar essa temática também dentro do curso. Mas, além disso, a gente tem diretrizes curriculares que são determinadas e que a gente tem que seguir. E dentro dessas diretrizes tem um ensino voltado para a gestão em cursos diferentes. E aí a nossa abordagem acaba virando para a questão de empreendedorismo. Então, como que eu vou, de repente, discutir e conversar com alguém que é gestor, que está lá no museu, né, e que eu quero colocar, né, o meu trabalho ali, como que eu vou conversar, o que ele vai me falar, como que eu vou entender, como que a gente vai partir disso, tá?
A minha investigação de problema, então, foi essa, né, como que, o meu desafio, né, como que eu ensino gestão para quem está estudando design, né, o designer que tem todo esse processo criativo, todo esse processo de entender de cultura, de sociedade, e eu estou chegando com temas voltados para a gestão. Eu dividi aqui em algumas partes, né, então, a pesquisa inicial, né, da base bibliográfica, eu trouxe mais para o Brasil mesmo, né, entender essa história de como que chega o ensino do design no Brasil, como que ele avança e o que a gente tem hoje. Então, resumidamente, hoje a gente tem o quê? Separadamente na graduação, né, então por área de conhecimento, então design digital, gráfico, moda, né, então a gente vai por aí, games, tá? E a gente também vai encontrar diferentes competências que são desenvolvidas ali para esse profissional em formação. Né? Então, ele tem que aprender das técnicas, ele tem que entender a questão da arte, da história, da cultura. Né? Então, ele tem muitos aprendizados aqui. Além disso, a gente também está olhando para o mundo à nossa volta. Né? Não dá para a gente também esquecer, né, que a gente está dentro de uma instituição, né, quer dizer, eu estou dentro de uma empresa, né, quem pegou o celular porque uma empresa vendeu, uma empresa fabricou, né, teve transporte, teve logística, enfim, então a gente faz parte desse mundo e nessa dinâmica do mundo que a gente vive, observando tudo isso, a gente vai perceber que o design começa a fazer um papel importante, principalmente numa ideia de marca, diferenciação e valorização. Então, o produto que está embutido desse design, ele começa a ser valorizado e isso passa a ser interessante. E eu não vou defender capitalismo, né? Então, mas é o que acontece, essa empresa passa a ganhar mais, né? Então, se eu chego para vocês e falo, olha, minha saia jeans custa $10, ok. Se eu falar que custa $3.000, você vai falar, que marca é essa? Né? Então, essa construção dessa imagem, dessa marca, disso tudo, algo ali tem do design, né? O design está ali. Então, a gente não vai querer entrar por essa seara, né? Mas discutindo sobre isso, só para entender que tem uma complexidade de fatores ali que o design pode estar tanto contribuindo como fazendo a gente valorizar aquilo que as empresas vêm fazendo, né? Definindo como marca e também apresentando isso como oportunidade do próprio mercado, né? Que a gente vai trabalhar. Na outra ponta, essa é a parte do mercado, mas e na educação, como é que cabe isso? Então, na hora que eu comecei a fazer pesquisa, conversando com a professora Ana May, e aí como ela é da área da educação, ela deu uma valiosa contribuição nisso, e a gente acabou juntas, né, escolhendo principalmente 3 autores, né, o John Dewey e o Donald Shaw, que são norte-americanos, e o Paulo Freire, que ele é brasileiro, né. O Dewey, ele trabalha com a questão de pensamento reflexivo, o Shaw trabalha com prática reflexiva e o Paulo Freire com ensino reflexivo. Então, acho que vocês perceberam que eu fui para isso, né, da questão da reflexão. No primeiro, ele tem uma fala interessante, né, assim, ele coloca que todo mundo pensa, mas o pensamento reflexivo é a gente reavaliar aquilo que a gente está, né, pensando. Né? Então, não fica só no pensamento, eu vou refletir sobre aquilo. O Donald Shaw, ele divide o trabalho dele em 5 etapas, porque enquanto você está agindo, você está refletindo sobre aquela ação. Né? Então, não é só agir, né? É refletir no momento daquela ação. E o Paulo Freire, que é o queridinho meu, da Ana May, de muitos outros professores, né? Ele trabalha com a questão do ensino reflexivo. Então, ele tem um diálogo muito próximo com os professores e nessa aproximação, o que ele traz? Autonomia para o estudante. A gente tem que trabalhar pensando na autonomia dentro da sala de aula. Né? Outro ponto importante,
uma educação que ele fala, que é talvez a frase que mais é reconhecida dele, uma educação não bancária, que não é só falar, sabe assim, conhecimento, teoria, né? Então, eu tenho que dar espaço para esse estudante refletir sobre aquilo que ele está recebendo de conhecimento novo, não é? E ele coloca aqui para a gente que o espaço do professor da sala de aula é um espaço de investigação, é um local de pesquisa, né? Então, você está na sala de aula, é uma oportunidade de você estar pesquisando e investigando. Então, Paulo Freire tem muito, né, dessa fala, né, e principalmente a questão da autonomia, porque é uma coisa que me agrada bastante pensar essa autonomia para os nossos estudantes, né? Então, a investigação foi como? Eu dei uma observada, né, escolhi a partir do nosso cenário aqui no Brasil, dos cursos que existem e das áreas distintas, acabei escolhendo o curso de design. Trabalhava com estudantes de curso de design aqui na universidade durante muito tempo, nesse conteúdo de gestão do design, e aí, nesse desafio, eu consegui fazer um levantamento documental, né, para saber quais os cursos nesse período que mais tinham destaque e relevância e procura. A partir disso, com esses dados e levantamentos, eu acabei indo atrás de fazer uma pesquisa social, né? 2 universidades com curso de design digital na graduação, né? São cursos de graduação. Conversei com o coordenador e professores desse conteúdo de gestão e dali, dessa conversa, para entender melhor, eu utilizei da análise de discurso da Bardan, que é toda uma metodologia que envolve o entendimento mais estruturado dessa fala, né? Então, desses documentos, da interpretação do coordenador, da interpretação desses professores com relação ao que é ensinar gestão para um curso de design, né? Porque a gente vai trabalhar com isso. E, a partir das entrevistas e desse material, eu acho que a gente, né, conseguiu perceber que a interação dessa área com outras dentro de qualquer ambiente organizacional vai acontecer, né? Então, a gente realmente tem que promover, de alguma maneira, essa reflexão mais... buscar na aula, né? Que o aluno, né, provocar o aluno, né, com interação, com atividade, com contato com o mundo exterior, né? Não restringir a sala de aula só a ela e nessa interação conseguir promover um aprendizado prático, reflexivo, né? Que o professor vai contribuindo com essa autonomia, né? A gente vai observar também que a experiência acadêmica, né? Quer dizer, nada que a criatividade precisa ficar longe da gestão e vice-versa. Nas áreas de gestão, a gente usa termos como design thinking, né? Então, o pensamento do design para você fazer um projeto. A gente tem um modelo chamado Canvas, né? Que você tem um desenho de como pensar e projetar uma empresa, um novo negócio. Então, no final das contas, né, as áreas se interrelacionam, a gente tem que buscar um caminho intermediário para conseguir isso. É importante a gente ter o reconhecimento de que existe um papel social do design também, e esse papel, né, de repensar, inclusive, como que essas empresas têm que se tornar não só melhores e mais produtivas e dar mais dinheiro para esses investidores, mas a gente também precisa dar um espaço para os alunos refletirem do impacto disso tudo, né? Então, mais lixo, mais problema, mais poluição. Então, a gente percebe e traz isso para a sala de aula, né? Não só na matemática da sustentabilidade lá longe, mas trazer ela para cá e discutir com eles sobre isso, né? Então,
questão social ela é abordada, assim como também a importância de entender o que é finanças, né, como que eu converso com pessoas de outras áreas, né, por que o marketing pode se beneficiar do que o designer conhece. E o que a gente, em especial na Universidade em Morumbi, o conteúdo aqui ele é bem voltado para uma questão de empreendedorismo, para esse estudante do design se tornar, né, o empreendedor da própria ideia dele de negócio. Então, isso é bem interessante. Talvez deixar, né, essa questão de multidisciplinaridade, né, então, do próprio design tem isso, e voltar para uma questão dessa prática, né, colocar tudo isso em prática, sabe, deixar... Tem muitos estudantes que vieram conversar conosco e eles comentam, eu gostaria de abrir uma empresa, gostaria de poder fazer isso, ou eu tenho isso que eu aprendi, vai me ajudar. Então a gente começa a perceber e entender de que essa questão também dele se perceber desenvolvendo é muito bom, né? Então não fica só na percepção do lado de cá, de quem é professor, entendendo isso. No final, acho que a gente tem coisas importantes aqui, ok, né? Que a gente tem essa primeira questão do design envolvendo negócio, lucro, investimento, mas também é uma possibilidade desse profissional ter um retorno financeiro, um reconhecimento a partir disso, que pode ser válido para a sua carreira. Ele eventualmente cria uma empresa, né? Gera empregos, também é positivo por essa questão, do ponto de vista, inclusive, até social. A ideia de desenvolver habilidades envolvendo empreendedorismo, né, é valioso aqui para nós, principalmente, né, que nem eu falei, a gente tem muita diferença social, né, de classe social, então isso é uma oportunidade grande para os nossos estudantes. Mas o que acaba encantando mais, pelo menos eu, né, por conta da sala de aula, acho que é a questão de repensar e rever a prática ou a praxis docente, né? Então, a gente também usar daquilo que esses autores falam, né? Então, o docente em sala de aula, na ação docente, reavaliar o que ele está fazendo, né? No planejamento, né, naquilo que você está passando para o aluno, né, na forma como você faz isso, e também pensando numa questão de promover uma reflexão, né? Então, eu tenho olhado agora, a partir daqui, né, na Europa, o pessoal está discutindo muito a questão de ecodesign. É um conceito interessante, né? A construção do ecodesign está toda voltada mais para um aspecto legal, mas ela deixa de ser somente uma questão de pensar como que a gente vai reutilizar resíduos, mas a gente está pensando desde o início da escolha da matéria-prima, né? Pensar produtos que tenham maior durabilidade de vida, né? Pensar como que eu reutilizo a matéria-prima que foi descartada. Que é uma coisa que, né, a maioria tem uma preocupação hoje, mas não. Eles estão redefinindo tudo isso. E é um investimento muito grande, né, que a comunidade europeia vai fazer a partir do próximo ano, e eles querem já em 2030 ter um resultado disso. E o design está no processo todo, né, desde repensar quais matérias-primas, né, qual a parte de produção, né, redesenhar o processo produtivo, né? Então, redesign, né, é o que todo mundo está falando na área da gestão das empresas com relação a isso. Então, colocar o estudante para saber disso, repensar, né, pensar diferente, é algo que acabou motivando, sim, a gente a continuar com essa pesquisa. Aqui tem alguns desse material, né, para falar do Paulo Freire, que tem um material muito interessante dele, do Sean e do Dewey. E o meu contato. Muito obrigada.